Sejam bem-vindos ao Haja Saúde, o podcast da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo, que lhe dá a conhecer o mundo da saúde de forma descomplicada e informativa. Aqui vamos desvendar os mistérios do corpo humano, entender doenças, desmistificar mitos e recolher conselhos para uma vida mais saudável e feliz. Se já se perguntou qual é a diferença entre uma constipação e uma gripe, como prevenir doenças, como emagrecer de forma segura, ou que tipo de exercício físico deve praticar, este podcast é para si. A cada episódio, um tema diferente da saúde, em conversa com profissionais de diversas áreas da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo. Sente-se confortavelmente neste consultório, acompanhe-nos nesta jornada pela saúde. O Haja Saúde está de volta com uma terceira série de episódios. Sejam muito bem-vindos. Eu sou a Filipa Melo. Haja Saúde é o podcast de literacia em saúde da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo e segue a orientação do Plano Nacional de Saúde, que defende uma abordagem holística e contínua ao longo do ciclo da vida. Assim, a cada trimestre deste ano, vamos focar-nos numa etapa-chave da vida: infância, mulher adulta, homem adulto e idade maior. O objetivo é ampliar o conhecimento em saúde, promover a prevenção, incentivar comportamentos saudáveis, sempre dando voz a profissionais de saúde experientes e traduzindo informação científica e médica em linguagem bem acessível. No primeiro trimestre falamos sobre saúde da criança. Falar sobre alimentação, a saúde emocional, os distúrbios do neurodesenvolvimento, a segurança nos transportes e a gestão das doenças mais comuns, a asma, a alergia, as infecções respiratórias, etc, etc, etc. Ou seja, tantas coisas que preocupam os pais e que os deixam, muitas vezes, com a cabeça em água. Este episódio do Haja de Saúde de hoje é dedicado aos primeiros 1000 dias de vida de um ser humano, desde a concepção, portanto do espermatozoide, que consegue vencer entre todos os outros, até à chamada criança. E, para sabermos tudo sobre o que se passa durante este período e termos os melhores conselhos para acompanhar os bebés, vamos ouvir Salomé Brás, enfermeira responsável pelo Serviço de Pediatria da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, agradeço o convite. Muito obrigada por estar aqui connosco, é um prazer. Está aberto o consultório, vamos lá. Haja saúde. A primeira pergunta é óbvia. Porquê é que são tão importantes estes primeiros 1000 dias de vida do ser humano? E eu pergunto isto porque, ao mesmo tempo, o que se diz é que os bebés são fortíssimos e que nós depois, ao longo da vida, vamos perdendo resistência, não é? É um pouco assim, sim. Estes primeiros 1000 dias de vida são retratados por diversos autores e há muitos estudos centrados nestes primeiros dias de vida. São realmente diferentes pela imensa capacidade de haver multiplicação entre sinapses neuronais e haver uma plasticidade neuronal fora do comum. É um momento-chave para criarmos uma vida adulta mais saudável e também mais feliz e mais segura. É como se fossem os alicerces daquilo que nos espera na vida adulta. Desde a concepção até aos 2 anos da criança, sensivelmente, considerando uma gravidez de termo, pronto, claro que será sempre aproximado, mas o investimento nesta fase será essencial para que a criança possa alcançar todo o seu exponencial de saúde e realização em termos futuros. O que é uma sinapse neuronal? Uma sinapse neuronal é a ligação que se cria entre os neurónios. A criança bem munida com um número imenso, bilhões de neurónios à nascença, e a cada segundo, durante estes primeiros 2 anos de vida, há centenas de sinapses que se vão criando. Ou seja, ligações. Ligações entre neurónios. Essas ligações vão se criando mediante o estímulo a que a criança vai sendo sujeita e a repetição desse estímulo. Por isso é muito importante que a criança esteja rodeada de um ambiente propício a que essas sinapses se vão estabelecendo. Caso a criança seja pouco estimulada, a vários níveis, são vários níveis de estímulo, isto pode comprometer, por exemplo, até o desenvolvimento de algumas capacidades cognitivas, motoras, sensoriais e também a nível de segurança, emocionais, afeto,
Por isso, tão importante que se crie o ambiente certo para que aconteça esse milagre, que só acontece nessa fase, a essa velocidade. Pouquíssimos pais saberão qual é o momento exato da concepção, mas a partir do momento em que sabem que, enfim, que há uma gravidez e que há um embrião, depois um feto, o que é que podem fazer para estimular? É possível haver um estímulo in utero? É possível e existe. Há sempre um estímulo in utero. Pode haver até falta de estímulo, do estímulo certo, ou a criança ser sujeita a determinados fatores que até lhe vão provocar algum stress in utero, e isso também é um fator importante. Mas sim, a criança está a ser sujeita continuamente ao ambiente exterior. A partir do momento em que os sentidos se vão desenvolvendo, a criança ouve a voz da mãe repetidamente. É muito importante a interação do pai, também na gravidez. A criança ouve a voz do pai, vai se familiarizando com esse tipo de sons, com a tonalidade, com a calma se houver calma, com a agressividade se houver agressividade. Estamos centrados nos primeiros 1000 dias de vida. Mas podemos recuar ainda um bocadinho e pensar, e hoje em dia a vida das pessoas é muito planeada, muito programada. Vão-se adiando gravidezes porque existe uma carreira profissional a garantir e acaba por ser muitas vezes muito planeada aquela concepção. E então, no caso de assim acontecer, é importante começar a pensar nesse tipo de estímulos até antes mesmo da concepção. Uma mulher no pré-natal deve preocupar-se com o que come, em ter uma vida em que se sinta bem-estar, que não esteja sujeita a momentos de stress que de alguma forma podem impedir de estar centrada naquilo que também está a fazer para além do trabalho, que é preparar-se para ser mãe, e o pai pode também e deve acompanhar esse processo mesmo antes de haver a concepção, porque estão a pensar construir uma família. E na gravidez, para além destes estímulos, colocar a mão na barriga, ou falar para a barriga da grávida, ou acariciar a barriga, colocar uma música, o bebê quando nasce já conhece, aquilo já o vai acalmar. Mas depois a alimentação, muito importante. Os primeiros paladares são criados ainda in utero. Um bebê vai se familiarizando com diversos sabores, mediante aquilo que a mãe lhe vai oferecendo. E isso vai criar uma receptividade também diferente depois à introdução alimentar e pode provocar constrangimentos a algum tipo de alimentos quando o bebê começa a rejeitar. Às vezes a grávida quer muito até aproveitar um bocadinho aquela parte da gravidez, agora como por dois, agora está-me a apetecer um gelado, e pode e deve ter prazeres, mas deve pensar muito bem também naquilo que está a consumir. Isso é uma forma de amor. É uma forma de se conectar ao bebê que está a nascer e começa a cuidá-lo logo dele, in utero. Está mais do que provado que in utero os estímulos são uma realidade. O parto faz parte, é uma transição para o mundo exterior, mas depois não se nasce só no parto. Vai-se nascendo ao longo da infância com tudo o que vamos vivendo e com tudo o que vamos experienciando. Preparação para o sono pode começar também in utero? Pode, com uma rotina que a grávida possa proporcionar a si mesma, no sentido de se deitar mais ou menos à mesma hora, de fazer algumas atividades que possam relaxar a mente, ler um livro antes de dormir, evitar os ecrãs, as telas, que hoje em dia as pessoas estão imensamente habituadas a estar e vão fazendo scroll e vão andando por ali e acaba por são estímulos constantes. Mas é óbvio que o bebê, quando nasce, não tem um padrão de sono como um adulto. Por isso, nenhuma grávida pode aspirar a dormir uma noite inteira e a acreditar que o seu bebê, quando vai nascer, vai dormir a noite inteira, porque as coisas não acontecem assim e não são mesmo assim. Mas pode, e a criação de rotinas, mais no sentido até de acalmar, de criar ao bebê uma sensação de segurança. As rotinas dão segurança. Quase que é como nós sabermos o que nos espera a seguir. E uma grávida que se sujeita a esse tipo de comportamento e que possa praticar exercício físico, depois chega a casa, tem um momento em que relaxa, o bebê vai viver tudo isso com ela. Nem tudo é ideal na vida. Hoje em dia há muito esta ideia de que temos que ser perfeitos. É tudo maravilhoso, mas há quem não consiga. Nas suas consultas deve com certeza também encontrar pessoas que têm muito stress, que não conseguem ou que estão a viver um luto que de repente aparece numa altura de uma gravidez. Quais são os recursos que uma grávida pode ter em situações dessas?
A maior parte dos problemas hoje em dia que os pais vivem, estes jovens pais, tem a ver com há vários fatores, mas existe uma pressão da sociedade enorme a que atinjam determinados patamares, em que sejam os pais perfeitos, quando as pessoas não conseguem ser. Há uma idealização também do bebê. Às vezes espera-se um bebê que se porte bem, que até vá dormindo durante a noite. E há bebês que não são assim, que têm os seus ritmos próprios, as suas personalidades. E hoje em dia o que se sente, e às vezes vou conversando com isso até com a equipa mesmo no dia-a-dia de trabalho, é que as famílias estão cada vez mais isoladas. Deixámos muito de recorrer à família alargada, ao apoio dos avós. Os avós também trabalham até muito tarde, a verdade é essa, mas não tem só a ver com a ocupação dos avós. Está-se a criar de alguma forma algum isolamento destes pais, no sentido e com a convicção de que estão a proteger uma certa intimidade familiar, que é importante. Mas nós ouvimos relatos, por exemplo, de avós que chegam até nós e nos dizem que pegaram no neto aos 4, 5 meses pela primeira vez, porque antes não lhes foi dada essa oportunidade, pelo risco de ficarem doentes, porque não queriam a invasão do seu ninho de amor. Mas às vezes este ninho de amor, muito sozinho, faz com que as pessoas se sintam muito pouco apoiadas. Às vezes o pedir ajuda, estou-me a sentir pressionada, eu não consigo dormir, estou a entrar num nível de stress complicado, o pai tem que ir trabalhar e as noites são difíceis. Pedir a uma tia, a uma avó, uma pessoa de confiança, não é? Que esteja envolvida também afetivamente com a criança e com a família, mas recorrer a esta ajuda é muito importante. As famílias estão realmente a ficar cada vez mais isoladas. Ouviu com certeza ao longo do tempo milhares de choros. O que é que significa um choro de um bebê? E há muitos mitos à volta do choro. Deixar chorar, não deixar chorar. Não há com certeza uma chave única. Não há de haver uma chave única, mas está provado, e não é empírico, é científico, e existem muitos estudos nesse sentido, que o deixar chorar para o bebê se acalmar sozinho é contraindicado. O bebê, quando chora, é uma forma de comunicar, é a forma que ele consegue expressar se tem fome, se precisa da fraldinha mudada, se quer colo e quer contacto físico, se sente sozinho, e deve ser sempre atendido. O choro é para ser atendido. E atender o choro de um bebê vai criar as tais conexões entre os neurónios, as tais sinapses de segurança, de bem-estar, e o bebê vai entender, em situação, eventualmente, de alguma insegurança ou de falta, de necessidade de cobrir alguma falta, ele vai ser atendido. Isto vai deixar uma sensação de segurança que vai ficar para a vida. Nós, quando estamos com um bebê, nós temos que olhar para o bebê como alguma coisa que está a ser trabalhada para o futuro. Ele está ali, ele existe, tem sua personalidade. São todos diferentes. Uhum. Não se tratam todos da mesma maneira, mas um choro de um bebê é para ser atendido. De qualquer forma, há bebés que choram muito, de facto. O que se faz no caso desses bebés? Existem bebés que choram de forma ininterrupta e muito difícil de acalmar. É muito importante que os pais sejam sensibilizados a identificar o choro do bebê. Os choros são todos diferentes. O bebê não chora da mesma forma quando está só a chamar, como quando tem fome. Ou cólicas. Ou como quando tem sono. Um choro contínuo, com uma irritabilidade, um choro difícil de consolar, em que o pai e a mãe pegam ao colo, tentam todas as estratégias que estão habituados, e às vezes, e nós ensinamos isso aos pais, pode ser uma dor. Pode ser uma situação em que a criança se sinta desconfortável. Muitas vezes até partem para fazer aquilo que nós aconselhamos. No caso do bebê chorar de forma ininterrupta, não conseguir acalmar, ele não se sabe explicar, pode ter efetivamente um quadro de desconforto. Podem fazer paracetamol, perceber se a situação se muda, mas esse choro é um choro que deve fazer com que os pais peçam para que seja investigado. Os pais devem recorrer aos serviços médicos quando uma criança chora dessa forma, e de forma ininterrupta e com irritabilidade associada, assim. Ou seja, existe sempre uma solução, pelo menos uma explicação. E tem que existir. O bebê não chora por chorar. O bebê também pode chorar por stress. E há muitos bebés que choram porque são sujeitos a estímulos demasiado agressivos para aquilo que conseguem gerir. E às vezes há um período de choro intenso que depois passa. Podemos esperar um bocadinho e perceber se é isso, diminuir os estímulos, levar para um quarto com menos luz, mais silencioso, apagar televisões, tirar os telemóveis dali. Há bebés pequenos que são sujeitos ao telemóvel, bebés com 3 meses que os pais estão a mostrar desenhos animados no telemóvel. Um bebê desta idade não tem capacidade
não está preparado, nem em termos de visão, nem em termos de sentidos, para ser tão estimulado. E isso provoca um tipo de stress, que é o tal stress tóxico, que pode eventualmente também provocar um quadro de choro. O que se espera é, se for um choro reativo a algum estímulo exagerado, é que diminuindo esse estímulo, o bebê acalme. Vamos resolver já essa questão. A partir de que altura é que permite que quem a consulta ou que diz é permitido que os bebés sejam confrontados com um ecrã? Mas não há vantagem antes dos 3 anos. Não há vantagem nenhuma. Eles gostam. Eles vão vendo bonecos e vão vendo imagens e vão vendo, muito pequeninos não percebem, mas mais crescidinhos, com 2 anos, já acham piada. E vêm os desenhos animados e provoca-lhes ali uma sensação, a libertação de dopamina, uma sensação de prazer. Mas não há criação de nada. O bebê está só a receber. Ele não está a inventar nada para brincar. Está anestesiado por um estímulo. Exatamente. Ele é só receptor. Acaba por não contribuir para aquilo que é a brincadeira, porque brincar é uma coisa muito séria. E os bebés deviam brincar muito e brincam naturalmente, se for dada essa hipótese. Mas de alguma forma, aprendermos o bebê ao ecrã, o bebê vai estar calmo e até vai aprender coisas, mas ele não experimenta. E depois não desenvolve algum tipo de aptidões e competências que são muito importantes, principalmente competências motoras, a psicomotricidade, a motricidade fina. Os bebés, eles sabem fazer com o dedo e andar com o ecrã para cima e para baixo, às vezes pequeníssimos, mas depois não conseguem agarrar no Lego e fazer a torre dos 3, 4 cubos que se espera que façam. É que esses estímulos são estímulos para os quais os bebés não estão preparados e que devem ser evitados. Com que é que os bebés devem brincar? O bebê não precisa de muita coisa para brincar. Muitas vezes, e às vezes os pais dizem isso, olha, era Natal, havia imensos presentes, demos-lhe coisas incríveis e ficou a brincar com as caixas de cartão. E é mesmo isso. Ou com as fitas dos embrulhos. Com as fitas dos embrulhos. Devem ser dados brinquedos que estimulem o mundo imaginário a partir de uma certa idade. Eles gostam de imitar. Um bebê com 2 anos imita a mãe a cozinhar. Se lhe for proporcionado uma cozinha de brincar e se ele vir o pai a cozinhar, ele vai imitar o pai a cozinhar. E pode ser dado brinquedos que permitam reproduzir atividades do dia a dia. Mas podem ser dadas coisas muito simples, desde que não sejam perigosas, não é? Mas não é preciso ser complicado. Coisas muito simples, mas que de alguma forma vão criar, e o bebê por repetição fará aquilo cada vez mais rápido e de uma forma cada vez mais... E é curioso, às vezes nós damos um brinquedo a um bebê e o bebê fica e faz aquilo repetidamente. Pensamos, mas ainda não está aborrecido. Não está. Ele não está aborrecido até chegar ao ponto que determinou que já aprendi isto. E isto é muito interessante e é por isso que devemos proporcionar o maior número de experiências possíveis para que o bebê possa desenvolver este tipo de capacidades. Experiências com a comida também, por exemplo. Sim, com a comida também. Uma escritora francesa chamada Colette, já morreu há muito tempo, que tinha uma mãe chamada Cidot, que era apologista das novas pedagogias e que relativamente a ela e ao irmão tinha a teoria de que eles não comeriam nada de que não gostassem relativamente ao tato e ao olfato. Portanto, eles comiam com as mãos também e com o nariz. É engraçado. É. E ficou para a vida. Os livros da Colette estão cheios de impressões sensoriais. Isso é muito interessante e vai no sentido um bocadinho daquilo que hoje em dia estamos a assistir em termos de alimentação. Existem novas escolas, a introdução alimentar já não é tão rígida nem tão estática como era há uns anos atrás. Claro que tem que existir algum cuidado com os alergénios, não é? com alguns alimentos que são alimentos mais propícios a poder desenvolver uma reação alérgica, mas tirando isso, hoje em dia, o que se oferece ao bebê é uma alimentação em que o bebê explora todos os sentidos. E defende-se que o bebê coma com as mãos, e defende-se que o bebê leve à boca e que coma à sua vontade, e que cheire, e que mexa em diferentes texturas, e que também se começa a familiarizar com diferentes cores de alimentos, que seja atrativo aquilo que se oferece. O bebê pode brincar com a fruta ou com a comida? Pode brincar. Pode-se brincar com a comida, não é grave. Vamos falar de uma outra questão que preocupa muito os pais, que é a questão do tal famoso percentil. O percentil é algo que mede o desenvolvimento da criança, certo? O peso, a altura, até que ponto é que é importante e quando é que é um motivo de alarme? O percentil é mais uma ferramenta para avaliar o crescimento, entre outras ferramentas que existem. Faz-se ao longo de todo o crescimento do bebê e o que o percentil nos dá é
Aquilo é um dado estatístico, ou seja, imagine uma criança com um percentil 25 no peso. Aquilo significa é que 100 crianças da mesma idade, do mesmo género, saudáveis, se ele tem percentil 25 no peso, 25 dessas crianças vão pesar menos do que ele e 75 vão pesar mais do que ele. O dado, sozinho, isoladamente, pouco ou nada significa. Deve ser avaliado a curva e perceber se existe uma consistência na curva, e também deve ser avaliado dentro daquilo que é a família onde o bebê se insere, não é? Porque se é uma criança, imagina o comprimento, uma criança que a mãe e o pai são baixos, nós não podemos esperar que o bebê seja demasiadamente comprido, não é? Enquanto onde está a ser avaliado, não vamos ficar preocupados se tem um percentil baixo. Preocupa-nos muito, e isso sim, e estamos sempre atentos a isso, alterações na curva de percentil, alterações drásticas e inesperadas que têm que ser explicadas. Os pais estão muito familiarizados com este instrumento e acabam por se preocupar também com isso. Tanto quando estamos a avaliar, eles espreitam para ver, então está na mesma curva, está a crescer bem, é natural, e eu acho que os pais devem ser informados de tudo o que puderem ser informados e deve-se explicar aos pais o que é que aquilo pode ou não eventualmente significar. Fazemos agora uma pequena pausa para escutar a Diana Ralha com as informações úteis desta emissão. Voltamos já à conversa. Até já. Quando um bebê nasce, nascem também muitas emoções, muitas perguntas e muitos pequenos, grandes cuidados. Um desses cuidados acontece logo nos primeiros dias de vida e chama-se o teste do pezinho. O teste no pezinho é, na verdade, o primeiro ato médico de rastreio do Serviço Nacional de Saúde. É um gesto simples, rápido, mas absolutamente fundamental para o futuro do bebê. Este teste serve para detectar precocemente doenças raras, sobretudo doenças metabólicas, hormonais ou genéticas que não dão sinais à nascença, mas que, se não forem identificadas e tratadas a tempo, podem interferir com o crescimento, com o desenvolvimento e com a saúde do bebê. Mas, afinal, o que são doenças metabólicas? De uma forma muito simples, são doenças em que o organismo do bebê não consegue transformar corretamente os alimentos em energia ou não consegue eliminar determinadas substâncias que em excesso se tornam tóxicas. Ou seja, o corpo até recebe os nutrientes, mas depois não os sabe usar da forma certa. Quando isso acontece, essas substâncias podem se acumular no organismo e, com o tempo, afetar o cérebro, o desenvolvimento intelectual, o crescimento ou mesmo órgãos importantes. A boa notícia é que, quando estas doenças são detectadas cedo, muitas vezes o tratamento é simples. Pode passar por uma alimentação específica, suplementos, medicação e permitindo assim que a criança cresça saudável. E como é feito o teste do pezinho? Tal como o nome indica, é colhida uma pequena gota de sangue do calcanhar do bebê, o famoso pezinho. A picada é rápida, segura e provoca apenas um desconforto momentâneo. Muitas vezes até é feita enquanto o bebê está ao colo ou a mamar, o que ajuda também a acalmá-lo. O teste do pezinho é um rastreio que deve ser realizado entre o 3º e o 6º dia de vida, idealmente a partir das 48 horas após o nascimento. Em Portugal, pode ser feito num hospital ou numa unidade de cuidados de saúde primários, de forma completamente gratuita para todos os bebés. Atualmente este teste permite rastrear mais de 2 dezenas de doenças e, graças a este rastreio, milhares de crianças em Portugal puderam crescer saudáveis simplesmente porque o tratamento começou no momento certo. E uma dúvida muito comum dos pais: e então os resultados? Bom, se estiver tudo normal, os pais não são contactados. Se houver alguma alteração, a família é rapidamente chamada e acompanhada por equipas especializadas. É importante reforçar: um resultado alterado não é um diagnóstico, é apenas um sinal de alerta que permite confirmar, acompanhar e tratar precocemente. O teste do pezinho é, por isso, muito mais do que um exame. É um gesto de proteção, um ato de cuidado e de amor que ajuda a garantir um começo de vida mais saudável. E se tiver alguma dúvida, fale com o seu enfermeiro de família ou com o médico de família, porque cuidar começa logo nos primeiros dias e vai fazer toda a diferença para o resto da vida. Estamos de volta à conversa. Obrigada por escutar o Haja Saúde,
Hoje falamos sobre o que acontece nos primeiros 1000 dias de vida do bebê e da criança, com Salomé Brás, enfermeira responsável pelo Serviço de Pediatria da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo. Quais é que são os marcos de desenvolvimento fundamentais de um bebê durante estes 1000? Andar, falar... São aqueles que nós habitualmente atribuímos a estes, É por um exemplo? pouco isso. Há marcos importantes que estão mais ou menos definidos no tempo, mas que não podem também ser vistos de uma forma estática. Os bebés cada bebê é singular e tem o seu ritmo. Há bebés que não se sentam nem com apoio nem sem apoio por volta dos 6 meses, mas que depois vão sentar mais tarde. Há bebés que nunca gatinham e que não é um sinal de alarme. Ou gatinham para trás. Ou gatinham para trás, mas tem isso. E há uma justificação, têm mais força nos braços do que têm nas perninhas e vão empurrando o corpo e desenrascam-se assim, conseguem chegar a todo lado. E andarão para a frente algum dia, não é? Sim, e andarão para a frente. Mas claro que existem sinais de alarme. Espera-se que um bebê ande sem apoio ou esteja de pé sem apoio a partir ali dos 12 meses. É esperado que o bebê segure a cabecinha entre os 3 e 4 meses, que tenha tonicidade suficiente para isso. Um bebê que chega aos 6 meses e não consegue fazer isso, ou que chega aos 12 meses e nunca se sentou nem com apoio. Um bebê que aos 12 meses não responde ao seu próprio nome, ou que não dirige a cabeça para o som, mesmo que eu tivesse feito antes, mas que de repente deixa de o fazer. E são tudo sinais que nos preocupam imenso. E esses bebés são bebés que devem ser seguidos de forma muito próxima para se perceber se é uma alteração esporádica, o que é que aqui possa ter acontecido, ou se é mesmo de valorizar. Mas estes aspectos que estou a valorizar de um bebê que aos 12 meses não reconhece o próprio nome ou que não se dirige ao som, já são sinais extremamente preocupantes. Lembro-me sempre da história de um amigo meu cujo filho não falava na altura em que devia. Com que idade é que devem começar a falar? Eles devem-se começar a interessar por balbuciar sons logo muito cedo. Os bebés hoje em dia... Mas falar. Um bebê com 2 anos... Espera-se que consiga fazer... Não, já juntam 2, 3 palavras. Pronto. Com 2 anos. Mas este bebê, imagino, 2 anos e meio, 3 anos, ainda não dizia quase nada. E o pediatra, a explicação do pediatra é porque ele ainda não encontrou nada interessante para dizer. Pode ser. Correspondência com a idade não é uma coisa completamente fixa. É importante dizer isso, não? É muito importante dizer isso aos pais, porque cria muita ansiedade aos pais perceber que o bebê naquela idade ainda não faz aquilo que toda a gente esperava que ele fizesse. Mas é importante dizer que o bebê não faz agora, mas não quer dizer que não esteja ao seu ritmo e fará mais à frente. E há bebés completamente saudáveis que começam a andar aos 18 meses e até mais tarde. Completamente saudáveis. Estas coisas acontecem porque são realmente diferenças individuais. Também acontece, em alguns casos, percebermos que há crianças que investem alguma energia e alguma das suas competências do seu tempo em determinada área. Há crianças muito desenvolvidas numa área que não estão tão desenvolvidas noutra. Pronto, mas aí os pais devem estar atentos e perceber se o estímulo que estão a oferecer também é o estímulo certo. Porque um bebê que não fala pode ser normal, mas também podem não estar a conversar com ele o suficiente, podem não narrar os acontecimentos, o que está a acontecer. É muito importante. Estamos a preparar qualquer coisa, estamos a preparar o banho e a mãe explica. Vou pôr a água na banheira, já te vou tirar a fraldinha, a seguir vamos para a água, vais chapinhar, queres o patinho? Ir mostrando os objetos. O bebê aprende a linguagem desta forma. É preciso conversarem com o bebê. E podem ler e devem. Para o bebê pequeno, deve-se ler para o bebê. A linguagem vai se desenvolvendo. Pode acontecer o bebê estar um pouco... Eu não gosto de dizer a palavra atrasado, porque não há atrasos, a cada um o seu ritmo, mas não ter ainda conquistado determinada competência também, ou isso, também por falta de estímulo, mas não é um problema que deva criar ansiedade ou preocupar demasiado. Deve-se lidar com isso com alguma serenidade e dar tempo àquilo que é o tempo daquele bebê. E pensar que houve grandes génios que foram maus alunos. Exatamente. E que provavelmente falaram muito tarde. Muito tarde. E gatinharam para trás. E que se calhar engatinharam. Como é que os pais devem lidar com outro grande monstro, uma grande birra, num supermercado absolutamente cheio? Eu acho que esta parte todos os pais vão querer saber, porque acho que todos enfrentaram pelo menos uma. Não há uma técnica mágica para acabar com uma birra. E há birras que são birras normais, que têm a ver com o desenvolvimento normal. E a diferença de uma birra normal para um choro incontrolável que parece uma birra
mas que poderá ser manifestação de outro tipo de alteração, é a intenção. Quando a birra surge, quando o bebê tem intenção de alcançar alguma coisa, a criança quer qualquer coisa ou teimou em algum tipo de objetivo. No pacote de batata frita. Exatamente, e os pais decidiram que não, então vem a birra. Isso é uma birra, é intencional. Houve uma intenção subjacente àquele choro e o bebê está a testar os limites. É uma chantagem. Pode chamar-lhe birra, mas é na verdade uma grandíssima chantagem. É uma chantagem, é um treino para aquilo que depois é a nossa vida, porque na verdade tem que se lidar com a frustração. E a vida inteira vamos tendo que aprender a lidar com a frustração e temos que lidar com limites que não são aqueles que gostamos, e há muitas coisas ao longo do nosso crescimento, e então na adolescência as birras na idade, na primeira infância são importantíssimas para lidar depois com algum tipo de problemas que o adolescente, por exemplo, se depara hoje em dia. É dos limites, não é? É dos limites, sim. Dá muita vontade de agarrar na criança, deixar-a chorar, mas a birra resolve-se com afeto. É muito difícil quando uma criança está a expor os pais num sítio público, a gritar e toda a gente está a olhar. Isso nós sabemos, mas diga-nos qual é a fórmula. Não há uma fórmula mágica, mas não se deve ceder, porque senão vai perpetuar o comportamento. A criança o que é que vai aprender? Quando eu fizer isto, eu alcanço aquilo que eu quero. Se o pai já disse que não, deve-se manter essa posição, mas de uma forma nunca agressiva. Mas é isso relativamente a tudo. Exatamente. Um não é um não. Um não é um não. Não se volta atrás. Não pode haver cedências. E depois não pode haver cedências nem muitas explicações. Não vale a pena explicar a um menino de 2 anos que não te vou comprar e isso porque é muito caro. Ele não sabe o que é caro, porque o dinheiro é preciso para a comida, ele não quer saber disso para nada. Ali é importante mesmo é manter a posição. Já tinha dito que não e é não. Olha, dá cá um abracinho à mãe. Ele não vai querer o abracinho. Mas não se maltrata, não se humilha a criança que chora, não se diz coisas como olha toda a gente a olhar para ti. Isto são coisas extremamente agressivas e humilhantes que podem deixar marcas. Deixa-se chorar. Se não conseguirmos parar o choro, deixa-se chorar e tentamos depois tirar a criança desse sítio público, porque nos sítios públicos é que também eles fazem as maiores birras. E de alguma maneira a seguir dar colo, tentar acalmar, perceber que não vale a pena estar assim. O problema é como é que se tira dali. Como é que se tira dali, pois. Mas a birra é dos maiores desafios enfrentados por uma família e que deixa os pais muitas vezes numa situação muito desconfortável. Sim. Aqui falámos também de outra coisa que é, já falou um pouco sobre isso, que é a censura social. Sim. Que é numa situação em que os pais estão a avaliar o comportamento, por exemplo, de uma criança a fazer uma birra e que chegam à conclusão que vão ter que tirar dali e que isso não implica fazerem movimentos que são considerados pelos outros como se fossem violentos. Pois, exatamente. Vão neutralizar o movimento da criança para a tirarem dali. Isso hoje em dia cada vez mais acontece, não é? Sim, cada vez mais acontece. Como é que se formam os pais para isso também? Porque já não se pode quase educar a criança fisicamente também, conter a criança. É preciso conter as crianças para se protegerem de si mesmas até. O conter a criança é importante para a criança não se magoar. Exatamente, tem que se conter para não se magoar. Mas o conter a criança não pede que os pais sejam violentos na forma como o fazem. Uma criança que está colada ao chão e não se consegue tirar do chão, então o pai vai ter que agarrar ao colo, vai ter que fazer esse movimento que pode parecer brusco a quem está a assistir. Os pais têm que ser dotados de segurança na sua parentalidade. Isto é um trabalho que se vai fazendo e que também se faz muito no pré-natal, a preparação para ser pais. Quando a mãe engravida, a família é que está grávida. Está o pai, está a mãe, estão os dois grávidos. E devem ser preparados para a felicidade de virem ter um filho, mas sem romantizar demasiado aquilo que vai ser o criar a criança. Porque há muitos desafios e muitos desafios difíceis. Lidar com a censura social faz parte, mas os pais devem conseguir criar segurança naquilo que é as suas convicções, naquilo que sabem que está certo e manter alguma posição sempre com serenidade. Autoconfiança. Autoconfiança, sim. Que hoje em dia também nós notamos que é muito difícil as pessoas desenvolverem porque se sentem demasiado criticados. Isso não é fácil ser-se criticado por tudo o que se faz. Porque quando uma criança está a fazer uma birra, vai haver quem veja e que diga, se fosse comigo já estava com uma palmada, mas não se bate às crianças. Como é óbvio.
o comportamento, a punição física é completamente desadequada. Vai criar sentimentos de frustração, de desamor, terríveis e que vão se perpetuar no tempo. Agora, a contenção física no sentido de não se magoar é muito importante e tem que ser feita. E os pais devem fazê-lo com a convicção certa, que estão a fazer aquilo que é certo e é um assunto que lhes diz respeito a eles. Não é? De alguma forma, às vezes deixam-se só ouvir a si próprios. Ouvem tanta gente, ouvem tanta gente e não se ouvem. E às vezes o instinto, que pode ser uma coisa muito natural ou não, em alguns casos, mas as mães habitualmente sabem o que devem fazer. Os pais habitualmente sabem o que devem fazer, se pararem um pouco para refletir. E também devem olhar muito para os seus bebés e aprender a conhecer aquela pessoa que agora tem ali. E fazer esse exercício, deixem-me conhecer o meu bebê, com amor incondicional. Olhar para o bebê e perceber aquele ser completamente dependente deles, desejado ou não, porque há muitas gravidezes que acontecem sem serem desejadas, mas pede para ser amado e que é essa a chave para que se desenvolva e atinja todo o seu exponencial. Confiar nos seus instintos e amar. É isso, eu acho que a chave é essa, não existe outra. Muito obrigada. Nós voltamos daqui a 15 dias neste consultório que lhe diz tudo, mesmo tudo, imagine, desde o feto, desde o espermatozoide, como foi hoje, sobre saúde, pela sua saúde, para que haja saúde. Fique bem. A Unidade Local de Saúde do Médio Tejo dá a resposta direta a cerca de 170 mil utentes em 35 unidades funcionais de cuidados de saúde primários e 3 hospitais. Dr. Manuel Constâncio, em Abrantes, Nossa Senhora da Graça, em Tomar e Rainha Santa Isabel, em Torres Novas. Iniciou atividade em janeiro de 2024, a partir de uma reestruturação do modelo organizativo do SNS, para mais e melhores cuidados e uma relação mais próxima com a comunidade dos concelhos de Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zézero, Mação, Sardual, Tomar, Torres Novas, Vila Nova da Barquinha e Vila de Rei. Obrigada por estar connosco neste podcast. Subscreva-o e marque-o na agenda. Siga-nos nas redes sociais. Estamos juntos para cuidar de si e dos seus. Haja saúde.